Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse simpósio, principalmente ao lado de pessoas queridas, e para falar de um tema tão importante, global, que é a cardiopatia reumática, que continua sendo um problema de todos. E eu venho aqui falar um pouco sobre o rastreio ecocardiográfico populacional. É uma estratégia válida? Bom, a introdução acho que dispensa apresentações, uma vez que a gente acabou de ouvir aqui a Maísa falando sobre a epidemiologia da cardiopatia reumática, mas eu acho que é sempre muito importante a gente frisar que é uma doença altamente prevenível, uma doença que a gente conhece há mais de 7 décadas e que continua sendo, ainda assim, a principal causa de morbidade e mortalidade em jovens nos países de baixa renda. O advento da ecocardiografia trouxe uma questão muito importante que revelou que pôde fazer o diagnóstico da doença subclínica, que até pouco tempo atrás a gente chamava de doença latente, que é aquela que a gente não consegue definir, não consegue detectar pela ausculta. E aqui a gente não está tirando o mérito do exame físico, longe disso, até porque a ausculta cardíaca ela continua sendo um critério extremamente importante. Porém, a presença de uma regurgitação mitral e ou aórtica patológicas, elas hoje também funcionam como um importante critério. O eco ele é tão... Deixa eu só ver aqui onde é o laser. Não, é aqui. É o primeiro? Aqui. Não está funcionando. Bom, tudo bem. Não, pode... Eu que passei? Ok. Só para vocês terem uma ideia da dimensão da importância da ecocardiografia, em 2007, a New England publicou um estudo que foi feito em crianças do Camboja, da fase pré-escolar a escolar, e eles conseguiram, com doença subclínica, e o que eles mostraram nesse estudo? Que o eco ele foi capaz de detectar até 10 vezes mais casos que o exame clínico. Então, com isso, as evidências do rastreio ecocardiográfico populacional elas foram se tornando cada vez mais robustas, dado que os critérios diagnósticos da OMS eles acabam subnotificando, na verdade, negligenciando aqueles casos subclínicos, visto que outros, como um próprio estudo que teve aqui no Brasil, né, vendo a alta prevalência ainda em escolares da doença, que usaram diferentes estratégias de rastreio, e um dado muito importante, uma evidência recente, que trouxe a boa concordância do eco portátil. O que é o eco portátil? São aqueles aparelhos, tablet ou telefone celular que a gente usa acoplado a uma sonda ecocardiográfica, que a gente até tem no nosso departamento, então, equiparando a um eco padrão. Então, isso foi um dado muito importante, uma evidência muito importante. Com isso, as diretrizes elas foram cada vez mais se atualizando, até que, em 2023, a Federação Mundial do Coração definiu, na verdade, ela atualizou a sua diretriz, padronizando critérios ecocardiográficos mínimos para que eles servissem, para que essa diretriz servisse como uma orientação para profissionais de saúde e pesquisadores que atuam nesses programas de captação de pacientes com casos de doença subclínica. E aí, qual é a ideia? Né? Qual foi a ideia que eles trouxeram nessa diretriz? É o seguinte, a gente teria lá um profissional médico, não é cardiografista, e aí esse profissional ele é, então, treinado para que ele consiga avaliar, através do eco, desse eco portátil, a presença ou não de uma regurgitação mitral e ou aórtica patológicas. E isso existe lá a padronização na diretriz de um comprimento muito simples. Eles medem o comprimento do jato que eles observam, e aí, em sendo positivo, a triagem é positiva. Esse paciente, que, então, positivo na sua triagem, ele seria mandado para um centro de especialidade, onde teria um ecocardiografista, e aí esse ecocardiografista ele faz a confirmação do diagnóstico. E, além disso, a gente poderia, eles até colocam aqui como a opção da gente usar a tecnologia como forma de integração, de usar, por exemplo, de pegar essas imagens, exportar para o centro de especialidade, ou mesmo utilizar a inteligência artificial, que, gente, hoje
é o que comanda a tecnologia, a gente respira inteligência artificial. Então, seria mais uma coisa que poderia auxiliar nesse diagnóstico, tanto inicial de triagem, como até um confirmatório. E isso é tão importante porque, com essa triagem populacional, o que a gente consegue? Aumentar a detecção precoce da doença. E, uma vez que a gente identifica precocemente, a gente dá a oportunidade da profilaxia secundária. E a profilaxia secundária ela é tão importante que teve um trial lá em Uganda, que foi unicêntrico, que durou 2 anos. Eles usaram várias crianças da fase pré-escolar a escolar novamente. E o que eles viram? Que aquelas crianças que foram submetidas à profilaxia secundária com penicilina benzatina a cada 4 semanas, apenas 0,8% evoluiu, teve progressão de doença. Enquanto que aquelas crianças que não tiveram oportunidade, que não foram submetidas... passei. Aqui. Que não foram submetidas à profilaxia secundária, 8% delas evoluíram para a progressão da doença. Então, assim, a ideia da diretriz é de diminuir a carga global da doença. Mas, é claro que a gente vai se deparar com algumas lacunas. É óbvio que tem a questão do custo-benefício, da adesão, que a Maísa comentou, porque a gente está falando aqui de crianças e adolescentes. Crianças assintomáticas, a gente está falando de doença latente, de doença subclínica. Então, muitas vezes, essas crianças elas estão inseridas num contexto familiar que não tem um entendimento adequado de quanto é importante a profilaxia secundária. Imagina, meu filho não sente nada, vai ficar tomando aqui essa injeção a cada 4 semanas. Poxa, a gente tem, e isso acaba também estigmatizando aquela criança, aquele adolescente, que deixa de participar das suas atividades sociais na escola, de uma educação física, justamente porque tem um problema no coração que precisa ficar em acompanhamento. E muitos deles acabam perdendo o acompanhamento e seguimento porque são assintomáticos ou oligossintomáticos. E, óbvio, que com impacto a longo prazo. Existem as limitações, né, relacionadas ao rastreio populacional, porque, é óbvio, a gente precisa de uma infraestrutura mínima para poder instituir um programa de rastreio ecocardiográfico. A gente precisa treinar aquele profissional de saúde. E quando a gente... como é que a gente vai falar de rastreio ecocardiográfico se a gente não consegue ter uma distribuição homogênea de penicilina para essas populações? Né? Então, isso é, de fato, um dilema ético. Porque como é que você vai... Assim, a decisão de você investir num programa de busca ativa, né, com eco, em detrimento de um outro problema de saúde que é concorrente e que a gente tem evidência científica de que a intervenção ela tem um bom custo-benefício, isso, de fato, é um problema ético, principalmente nesses locais onde os recursos financeiros eles são limitados. Então, pessoal, na verdade, assim, é muito mais do que ecocardiograma, né? A gente precisa de estratégia integrada. O que a gente precisa é de educação em saúde, melhoria das condições de vida dessa população. A gente precisa, sim, do diagnóstico precoce, com o eco simplificado, com o uso da tecnologia, da inteligência artificial ali do nosso lado, jogando a nosso favor. A gente precisa de registro populacional, de profilaxia regular, distribuição homogênea dessa penicilina. E, como a Maísa falou, garantir acesso às terapias cirúrgicas daqueles indivíduos que já têm doença estabelecida, para que, quando ele tiver a necessidade de intervenção, ele tenha acesso ao sistema terciário de saúde. Então, concluindo, a cardiopatia reumática ainda é um grande problema global. O rastreio ecocardiográfico ele é válido, sensível e factível. E os avanços das diretrizes, assim como da inteligência artificial, das tecnologias, dos aparelhos de eco portáteis, fortalecem cada vez mais essa estratégia de rastreio ecocardiográfico populacional. Porém, a gente ainda tem um grande desafio, que é transformar a evidência em políticas sustentáveis. Obrigada.